sou o professor Rubens Savaia, da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo e da pós-graduação em Economia Política. Meu intuito de gravar esse áudio-vídeo é para a gente entender um pouco, alguma coisa do impacto sobre o Brasil da crise ou da guerra que a gente está vendo na Eurásia. Antes de mais nada, vale lembrar que essa crise é uma crise entre o poderio da OTAN, capitaneado pelos Estados Unidos, em seu processo de expansão, e a tentativa dos russos, vamos dizer assim, da Rússia, de tentar bloquear este processo de expansão, os russos em aliança com a China, de uma certa forma. Então, a China, esta pressão da OTAN sobre a Rússia, que já dura já muitos anos, tem também por objetivo impactar na China. E aí é que, nesse contexto, o impacto sobre a China, o impacto sobre a Rússia, é que tem impacto sobre o Brasil. Ora, o Brasil, nos últimos anos, se tornou exportador de commodities, muito dependente de exportação de commodities, principalmente na área agrícola, soja e milho, especificamente, muito mais soja do que milho, para a China especificamente, né? Um pouco para outras regiões, mas principalmente para a China, e importador de adubos da União Soviética, da Rússia, né? Importador de adubos da Rússia, que é o maior produtor de adubos. O Brasil não tem reservas de adubos. Poderia ter reservas, poderia produzir os adubos derivados de petróleo, né? Mas o Brasil optou por exportar o petróleo cru e importar os nitrogenados, que são derivados de petróleo, ao invés de, como já fizemos no passado, como já tivemos um setor petroquímico, vamos dizer assim, bastante importante e bastante forte, o setor petroquímico brasileiro foi dizimado e a Petrobras foi privatizada e hoje a gente não produz nem praticamente os derivados de petróleo, como gasolina e etc., que são importantíssimos estrategicamente, como o mundo mostra. Aliás, grande parte desse embate entre a Rússia e os países do Norte Atlântico, ou seja, a Europa, a OTAN e os Estados Unidos, é pelo controle do gás e petróleo da região, que é estratégico para qualquer país. A Rússia tem o controle. Nós, no Brasil, abrimos mão do controle da Petrobras e hoje somos dependentes da importação de derivados e somos dependentes da importação de adubos que poderíamos estar aqui produzindo. Portanto, aí já demonstra uma grande fragilidade da economia sobre a economia brasileira que nós construímos pela ideia que a gente tinha de que o mundo agora era livre, que a gente não deveria produzir ou controlar setores estratégicos da economia. Agora nós estamos querendo privatizar a Eletrobras, que faz parte da mesma estratégia, e a gente vai entregar a produção de energia e, principalmente, os preços de energia elétrica, como a gente entregou os preços da gasolina e do diesel, para os interesses internacionais, atrelando os nossos preços aos preços internacionais, com elevadíssimas pressões inflacionárias. Do lado do nosso agribusiness, então, essa é uma fragilidade que nós construímos. Nós deixamos de produzir uma série de produtos derivados do petróleo por conta dessa estratégia de entregar o nosso setor de petróleo para o capital privado estrangeiro. Do lado da produção de soja, da produção, que a gente pode dizer produção de alimentos, mas é fundamentalmente soja e milho, a gente tem também um problema, a gente é exportador para a China, certo? Os nossos preços estão também dolarizados, assim como todos os nossos preços de todos os nossos alimentos
principalmente aqueles que são commodities, ou aqueles que são negociados no mercado internacional. Não teria necessidade da gente dolarizar os nossos preços, porque a gente produz, tirando aí, vamos dizer assim, os adubos, a gente produz com custos nacionais, inclusive as máquinas, os equipamentos utilizados na produção, na nossa produção agrícola, são, de uma certa forma, hoje em dia, muito menos nacionais, mas são produzidos no Brasil, mas muito menos nacionalizados. Então, a gente não teria necessidade de acompanhar os preços internacionais. Bom, daí, mas o setor acompanha os preços internacionais, é privado, não é público, a gente não tem reservas, não faz estoques reguladores, como antigamente fazíamos, né, estoques reguladores para controlar os preços dos alimentos. E isso impacta também o preço do arroz, o preço do feijão e assim sucessivamente, não só da soja e do milho. A soja é muito importante porque impacta o óleo de soja e impacta as rações que são dadas aos animais, aos frangos, na criação de frangos, na criação de porcos e até na engorda de bovinos em confinamento. Então, tudo isso tem um impacto inflacionário importante por conta da guerra, os preços das commodities sobem e a gente terá problemas inflacionários. A questão central aqui é o seguinte: a gente tem combatido a inflação de uma forma, esse tipo de inflação, que é uma inflação de custos, que não tem absolutamente nada a ver com demanda interna, a gente tem combatido essa inflação já há alguns anos, elevando taxa de juros, como se o problema da inflação fosse o crescimento da demanda interna, que é um absurdo, porque a gente tem 13 milhões de desempregados e a gente tem uma demanda interna extremamente deprimida. O que o Banco Central faz? Seguindo os manuais ortodoxos de economia, eleva a taxa de juros e simplesmente deprime ainda mais a economia. Então, isso está levando corretamente os analistas a dizerem que 2022 pode ser um ano muito ruim, com taxas de juros muito elevadas, que não resolvem o problema da inflação, porque os preços são internacionais, mas cria problemas na questão fiscal, porque quem paga essa taxa de juros é principalmente o setor público, porque essa taxa de juros incide sobre a dívida pública. Então, nós estamos de novo, de novo eu digo porque já aconteceu no passado, nós estamos construindo ou fragilizando ainda mais a economia brasileira por absoluta falta de estratégia. O Brasil é um país que há muitos anos, principalmente há 7, 8 anos, abandonou a estratégia, se entregou à Petrobras, agora quer entregar à Eletrobras, se entregou ao mercado mundial, como se o mercado mundial fosse um mercado livre, e agora está percebendo, com a guerra, que o mercado mundial não tem absolutamente nada de livre, que o mercado mundial é a arena de disputa entre interesses e o Brasil pode se ver espremido e talvez deprimido por esses interesses, por não ter desenvolvido estratégias econômicas que salvaguardassem o país desses choques externos. A situação, basicamente, é essa. Obrigado.